Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 36 e hoje é o quarto dia. Nós vamos ler Isaías 19, Isaías 20 e também Apocalipse, capítulo 11. Vamos lá, Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pelo seu amor constante, graça abundante. Graça sobre graça, Deus. Onde superabundou o pecado, ali superabundou a graça. Obrigado porque isso é verdade nas nossas vidas. O Senhor nos ama de maneira incrível, de uma maneira poderosa, de uma maneira infalível. E nós queremos honrar o seu amor por nós, vivendo para Ti, honrando o seu nome e abençoando o Senhor em tudo que fazemos, Pai. Que seja assim nas nossas vidas todos os dias para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 19. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, vizinho lutará contra o vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei com que seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas dos rios vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Os que estão agora e seus sábios, onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda ou a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, temerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos que se levanta contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e, em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança.
Glória a Deus pela sua palavra, Isaías, capítulo 20. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? Apocalipse capítulo 11. Deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo e devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente será chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e um décimo da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro virá em breve. O 7º anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensares os teus servos, os profetas, e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.